YouTubers, meus amigos, vamos falar sobre formas societárias que é muito comum as pessoas ouvirem, mas não sabem o significado, como é todo o processo de reorganização ou organização societária, que seriam, por exemplo, a incorporação, a fusão, a cisão ou a joint venture de empresas. A incorporação, a fusão, a cisão, a joint venture são formas previstas em lei de reorganização societária, organizações de empresas ou grupos empresariais. Essas formas de reorganização societárias podem ser feitas por empresas de tipos iguais ou de tipos diferentes de constituição e necessitarão obrigatoriamente em alterações de seus estatutos sociais ou de seus contratos sociais. Estatutos sociais se forem sociedades anônimas, conhecidas como SA, e contratos sociais se forem as outras formas de constituição de sociedade limitada, simples, todas as outras formas que não são SA. A incorporação também é uma modalidade de fusão ou de aquisição. Na incorporação, as empresas que foram adquiridas, ou seja, a empresa verde e azul compra a empresa amarelo roxo e compra a empresa branco azul. Essas duas últimas empresas são incorporadas pela primeira empresa que adquiriu, e essas últimas duas empresas que foram compradas, elas desaparecem. Elas são incorporadas à primeira empresa, a controladora, a empresa que adquiriu as outras duas. Ou seja, a primeira empresa que comprou as últimas duas, ela continua existindo normalmente. E as duas que foram compradas, elas desaparecem porque seu patrimônio foi incorporado pela incorporadora, ou seja, pela empresa que objetivou, que fez a incorporação. Então a empresa A comprou a empresa B e comprou a empresa C. A empresa B e C desaparecem porque passam a fazer parte do patrimônio da empresa A, que aumenta como empresa o seu ativo, o seu patrimônio, e passa a ser uma empresa maior porque adquiriu determinadas empresas. Essas empresas podem ser concorrentes, pode ser uma análise de mercado. A empresa maior analisa o mercado, vê que o mercado está favorável a ela e ela pode crescer naquela área, no país, numa região, ou mesmo internacionalmente. Ela compra em outros países também essas empresas, ela adquire essas empresas e incorpora ao seu patrimônio. Porém, muitas vezes há a fusão. A fusão é diferente da incorporação. Na fusão, as empresas que foram fusionadas, é assim que chamamos, é o termo usado, ou seja, a fusão, uma empresa compra outras empresas e todas se juntam e essas todas empresas, A, B e C, desaparecem e formam uma nova empresa. Ou seja, a empresa amarela comprou a empresa azul e comprou a empresa verde. Essas três empresas desaparecem e constituem uma nova empresa, a empresa roxa limitada. Essa empresa passará a controlar todo o ativo e todo o passivo daquelas três empresas que foram fusionadas. Isso é feito através de contrato social, de estatuto social, conforme a organização societária das empresas. Então, na fusão, duas companhias unem suas forças, originando a criação de uma nova companhia. A aquisição é diferente. A aquisição, uma empresa A pode adquirir várias empresas e, ao mesmo tempo, não precisa, se não desejar, incorporar ou fundir a empresa. Ela pode ser uma empresa controladora através de uma holding. Uma holding, eu vou explicar, é uma empresa que é constituída para gerir um patrimônio de empresas, um conjunto de empresas. A empresa X, a empresa B, a empresa Y, a empresa Z, são várias empresas e uma empresa é constituída por essas empresas que adquirem uma das outras, para que tenha uma empresa mãe, satélite, que controle todas as empresas. É o chamado grupo empresarial, que é controlado por uma empresa holding. Então, na aquisição, uma empresa sempre assume o controle de outra. Eu tenho uma empresa e compro a empresa de fulano e eu vou controlar essa empresa porque eu comprei o controle acionário dessa empresa ou comprei as cotas sociais dessa empresa através da pessoa física ou através da pessoa jurídica. Quando uma pessoa jurídica compra uma outra empresa jurídica, dependendo da forma de constituição dessa empresa e da compra dessa empresa, ela passa a ser a empresa controladora daquela empresa. Então, através desse controle, será formada uma forma de controle total do grupo empresarial sobre todas as empresas, e uma empresa mãe geralmente é constituída, é a chamada holding, que vai direcionar e vai dar as diretrizes daquele grupo empresarial.
Então, na fusão, duas empresas se unem e constituem uma nova empresa que originam todas as suas obrigações e deveres patrimoniais através dessa nova empresa. Todo o passivo e todo o ativo é absorvido por essa nova empresa. Então, também na incorporação, uma empresa adquire outra através do seu controle de grande parte do seu capital, geralmente por ações, se for uma sociedade anônima. Geralmente essas grandes empresas são sociedades anônimas, com valores e ações negociadas em bolsa de valores, e outra empresa assume o controle daquela empresa. Ela incorporou aquela empresa, seus direitos e obrigações também. Dessa forma, essa incorporação, esses grandes grupos, geralmente é para agregar valor, agregar mercado, crescimento internacional, crescimento em regiões de países, controle do negócio daquela área específica em determinados países. Essa é a finalidade maior das incorporações, das fusões e das aquisições. Há também a cisão. O que é a cisão? A cisão é um instrumento jurídico que é utilizado quando os sócios ou parceiros não têm mais interesse de seguir com aquela sociedade, com aquele negócio. Há a cisão parcial ou a cisão total do negócio. A cisão parcial seria quando uma parte da empresa é separada e a outra parte segue atuando normalmente no negócio. E a cisão total é quando há um rompimento total daquela sociedade entre as pessoas, entre empresas, aquela sociedade deixa de existir e é separado o patrimônio e dividido entre todos os sócios, ou empresas ou pessoas jurídicas. Então a cisão é sempre a separação de um negócio ou a extinção total de um negócio. Cisão parcial ou cisão total. Quando aquele negócio não tem mais objetivo, não tem mais finalidade de existir por decisão majoritária dos sócios. E finalizando, a joint venture. Joint venture é uma formação de uma empresa que tem pelos sócios por outras empresas que tem a finalidade unicamente de gerir o patrimônio daquelas empresas. Ou seja, ela é uma empresa gerenciadora de patrimônio de empresas. Ela gere, ela controla o conglomerado de empresas, também chamado de holding. Então a joint venture é uma empresa que é constituída especificamente para administrar o patrimônio daquelas empresas, para administrar o cotidiano empresarial daquele grupo. Então, traduzindo joint venture seria uma união com risco, em que um grupo de empresas se unem por um tempo determinado através de uma constituição de uma nova empresa que tem a finalidade de gerar lucro por um determinado período em função daquelas atividades que elas atuam ou exercem. Nessa joint venture, essa união com risco, a finalidade específica, como de toda empresa, é sempre ter lucro, obter lucro, e não perdem a sua identidade própria. Essas empresas que se unem, ela mantém a sua identidade, o seu conceito de empresas, os seus princípios, os seus valores. Ela não perde a sua identidade, a sua personalidade jurídica. Elas permanecem iguais, permanecem da mesma forma. Apenas uniram-se com o objetivo de constituir uma empresa para ter um lucro específico, um resultado específico corporativo naquele meio que desejam ter aquele ganho, aquele aumento de capital ou atuação específica naquela região. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um grande abraço.